Quem é você? Como é você? Existem coisas que você sabe sobre você que ninguém mais conhece. E lógico, pensando em manter uma boa imagem, você até esconde, oculta suas partes mais escuras. Mas saiba disso. Em 1 Reis capítulo 8, 46, desenvolvendo um argumento de oração, nós lemos ali: quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque. Não há ninguém que não peque. Então você pode se achar o maior dos pecadores por causa de alguma coisa que ou você fez ou passa na sua cabeça, e entenda uma coisa: não tem ninguém à sua direita, à sua esquerda, atrás de você, à sua frente, não tem ninguém que não seja tão pecador quanto você. Todos nós somos pecadores, não estamos livres disso. O fato é que quando Adão pecou, ele passou para a próxima geração a natureza pecaminosa. É Paulo que, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, ele diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então não tem jeito. Você não precisa de ensinar ninguém a pecar. Você não precisa ensinar uma criança de 1 ano a ser mal educada, a ser grossa, a ser egoísta, a bater. Não, isso é inerente. Muitas vezes ela nem viu isso em casa, mas ela está reproduzindo. O quê? O coração pecaminoso que ela tem. Então, dentro da perspectiva das Escrituras, todos nós somos pecadores. E Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O fato de nós termos pecado, isso é transgredido a orientação e a determinação de Deus, é isso que se chama pecado. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Isto é, fomos apartados, colocados de lado. Nós estamos impedidos de nos relacionarmos com Deus. Essa é uma realidade sobre todos nós. Os nossos pecados, sejam eles visíveis ou não, sejam eles aceitáveis socialmente ou não, sejam eles conhecidos ou não, esses pecados nos separam de Deus e nos impedem de desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para nós mesmos. O fato é que a nossa natureza, ela é inclinada para o mal. Podemos ter especialidades e desejos diferentes em termos de pecado, mas não tem ninguém que não seja pecador. Tem alguém que pode se achar que não é pecador, tem alguém que seus pecados são socialmente mais aceitáveis, pelo menos em alguma parte da sociedade. Nós brasileiros convivemos muito bem e acariciamos a mentira, que outros povos ficam indignados. Nós podemos ter pecados aceitáveis, aprovados por quem está à nossa volta, mas diante de Deus Ele está dizendo: por causa disso você está separado de Deus. Então, dessa perspectiva, todos nós estamos descobrindo aqui que todos estamos separados de Deus, impedidos de desfrutarmos do melhor que Deus tem para nós. Mas a segunda descoberta que eu quero fazer aqui, eu estou colocando aqui da seguinte maneira: que problema nós temos? Em primeiro lugar, eu quero dizer, nós não temos como resolver isso. E só nos resta voltarmos para quem pode resolver isso. Certa ocasião, o Senhor Jesus Cristo estava tratando com um homem, e naquela ocasião ele disse para aquele homem: teus pecados são perdoados. A reação dos fariseus à volta, em Lucas 5, 21 está registrado isso, diz: os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? A solução para o nosso pecado, ela vem somente de Deus. Quando Paulo também escreveu aos Colossenses, ele diz:
pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem, em Jesus, temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. É em Cristo que se pode ter o perdão dos pecados. Agora entendamos uma coisa, para nós, seres humanos, o perdão pode ser difícil por causa de questões emocionais. Mas para Deus, perdoar pecados é um problema essencial. Veja, lá em Gênesis 4, a Bíblia conta de um homem chamado Lameque, em que ele diz o seguinte: disse Lameque às suas duas mulheres: matei um homem porque me feriu e um rapaz porque me pisou. Você já pensou esse camarada dentro do ônibus na hora do rush? Ele é um perigo. O feriu ou pisar foram responsáveis para ele para justificar um assassinato ou dois. Quando Moisés chega e diz olho por olho, dente por dente, o que Moisés estava estabelecendo é o seguinte: tem limite, hein? Porque emocionalmente, quando nós somos feridos, nós queremos fazer pior do que fizeram contra nós. Agora, se nós vencemos essa questão emocional, nós conseguimos fazer. É simples. Se você decidir assumir o prejuízo e perdoar, não tem nenhum princípio que está sendo negligenciado. Mas para Deus, ainda que Ele não tenha o problema emocional, estou tão chateado que não vou perdoar, Ele tem um problema essencial, que é o quê? Ele não se contradiz. Então, por exemplo, quando lemos em Provérbios capítulo 17, versículo 15, absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Como é que Deus poderia absolver você, se você é pecador e digno de ser condenado? Então, dentro da mente de Deus, ali existe um Deus absolutamente justo, que impede que Ele diga para você: esquece, põe um pano quente, joga por baixo do tapete, está tudo resolvido. Não, Ele não tem a barreira emocional para perdoar. Ele tem uma essência de justiça que não permite simplesmente perdoar como nós humanos poderíamos fazê-lo. Em Jeremias capítulo 3 ele diz: será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Ele está reconhecendo aqui, escuta, vocês não têm como mudar, e vocês não têm como ser justificado ou declarado salvo por Deus simplesmente por amor. Que problema que nós temos! No entanto, Deus insiste em dizer: sou eu que perdoo. E essa é a terceira descoberta para a qual eu chamo a sua atenção. Só Deus pode perdoar. Não é à toa que tanto em Lucas 11 como em Mateus capítulo 6 somos ensinados: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas. Há também uma pressuposição aqui. Alguém que reconhece que é pecador e que precisa ser perdoado, ele não tem a solução. Certa ocasião o Senhor Jesus conta a história de dois homens, um dos quais um fariseu que diz: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse miserável desse publicano. O publicano era uma pária na sociedade. E o fariseu, que considerava-se o quê? Uma elite dentro daquela espiritualidade judaica, ele está dizendo: graças te dou que eu não sou como ele. Então, tem a oração do outro. Lucas 18 diz: mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Se eu não consigo me mudar,
E se Deus é alguém que Ele não pode simplesmente limpar e dizer, está perdoado, esquece o que eu falei antes. Impossível para Deus fazer isso. Mas Ele tinha essa certeza, se eu tenho uma saída, é a misericórdia de Deus. A postura do fariseu é de uma autossatisfação com a sua santidade, se é que tinha alguma. A postura do publicano é de reconhecer como ele é miserável e ele clama pela misericórdia de Deus. O profeta Isaías, reproduzindo as palavras do Senhor, diz: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. É Deus quem apaga. Mas como é isso? Se é impossível para Ele contradizer-se, se é impossível Ele destruir a sua justiça e a sua verdade em nome de um amor, como é que Ele faz isso? Então, quero tratar com vocês a quarta descoberta. A descoberta de que existe o pecado judicial e o pecado relacional, e como é que eles são tratados por Deus. Veja, em Romanos capítulo 3, versículo 26, é dito assim: mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Antes mesmo de amar-nos, a justiça e a justificação fizeram parte do processo de nos salvar. Ou seja, Deus não negligenciou o seu caráter para dessa maneira fazer com que nós fôssemos perdoados. Há uma palavra aqui, justificação, é declarado justo. E como é que Ele declara justo? Para isso nós temos que entender uma passagem de 2 Coríntios capítulo 5, em que diz: Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou aquele que não tinha pecado Jesus. Deus tornou Jesus pecado para que nele fôssemos feitos justiça. O que é isso? Quando Jesus veio, o seu propósito maior não era dar lições de moral, nem tampouco era para passar a mão na cabeça das pessoas, nem tampouco para fazer justiça social. Quando Jesus veio, Ele veio para ir naquela cruz, e naquela cruz, Ele estava assumindo os pecados de todos nós, de cada um de vocês. E ao assumir aquele pecado, Ele foi para aquela cruz para ser julgado no seu lugar e condenado no seu lugar. Eu já falei dessa história e eu repito. Eu tinha ali meus 22 anos e tive a oportunidade de ficar por cerca de meio-dia, 12 horas, com um homem que era uma referência internacional como teólogo, como missionário e pastor. E lógico, aquelas 12 horas eu perguntei para ele: escuta, me fala aí, me conta das suas grandes experiências da vida. E ele contou uma delas. Ele falou o seguinte: só você não fala que fui eu. Ele já morreu, mas deixa para lá. Ele contou que dentro da casa dele eles tinham um código de disciplina muito bem definido. O filho fez isso, vai apanhar dessa maneira, seja lá como for, ele não detalhou. Vamos supor que fossem varas, ia levar 2 varadas, ia levar 3 varadas. Ele tinha um filho exemplar com 17 anos. Ele conta que a escola ligou para eles e pediu que eles viessem à escola retirar o filho por causa de algum absurdo que o filho fez. Pegaram o filho, ele chega em casa, vai com a esposa para o sótão e com o filho e pergunta para o filho: você fez isso? E o filho falou: eu fiz. Você sabe o que vai acontecer? Eu sei. Ia levar o limite da disciplina. Foi então se preparar, pelo que eu entendi, o garoto tinha que fazer isso. E o pai ia descer o porrete nele. E o pai vira para ele e fala assim: nós vamos fazer alguma coisa diferente hoje.
quem vai bater em você vai ser sua mãe. E aí ele entregou um instrumento que ia bater no menino e falou, pode bater nele. E na hora que ela ia bater nele, ele falou assim, vamos fazer mais uma coisa diferente. Garoto, senta aqui, eu vou apanhar no teu lugar. Eu sei que algumas de vocês, mulheres, falam, Senhor, como eu queria isso. Concede-me esse privilégio na vida. E ela desceu o porrete nele. E acabado isso, ele vira para o filho e diz, o que eu estou fazendo com você é o que Deus fez comigo. A punição, o castigo que eu merecia, Ele levou naquela cruz. Ele pagou naquela cruz. Há um motivo, amor, mas Ele fez justiça. Como eu estou fazendo com você agora. O processo de perdoar não é simplesmente amor. Será que Deus não poderia ter salvado sem Jesus ter vindo e ter que morrer? Tinha que ser feito justiça, porque para Deus é impossível absolver quem tem culpa, exceto por uma punição justa. E foi isso que Ele fez naquela ocasião.